Eu acho que eu comecei a escrever um roteiro. Eu tinha começado com o vídeo anterior, eu comentei que a premissa é assim, você olha as séries na Netflix lá e sempre para ela numa parte que você não gostou. Aí você arrisca uma outra série, continua assistindo, aí para de assistir numa cena que você não gostou. Aí chega uma hora que você faz a repescagem e começa a olhar. Olha, essa série eu tava gostando, vou continuar a ver. Ah, eu parei por causa dessa cena, não gostei dessa cena. Aí você vai na outra, continuar assistindo. Vê a outra, fala, ah, não gostei dessa cena também. Aí outra. Aí você fala, a única conclusão é que eu chego vou ter que escrever minha própria série. Então essa seria a premissa. Aí eu joguei tudo isso fora, porque eu estava começando com umas ideias de a negativa, né? No livro Como Parar de Atuar, que eu li, essa é a capa, né? Dentro é assim, ó. Aí tem uma capa de papel, né? Como parar de atuar. Uma das coisas é a negativa. Eu não entendi muito bem o que fala sobre a negativa, mas vamos pensar assim. Eu percebi que tem um quê do contra nesse livro aí. Você tem que ser criativo e explorar. Então você não pode fixar uma ideia, você tem que estar sendo contra a si mesmo. E essa ideia da negativa é você olhar os papéis, fizeram de um jeito, eu vou fazer de outro. Então sempre a negativa, né? Então eu estava achando que eu estava escrevendo, um amigo deu uma ideia lá, aí eu achei que era muito clichê aquilo lá e eu resolvi roteirizar a negativa disso. E explorar e fazer um negócio assim, né? E que tinha muito machismo, e era uma espécie de um Pablo Escobar feito pelo Wagner Moura. Então esse amigo queria representar um papel assim, falando espanhol, do mafioso, daí os caras entraram com metralhadora, aí ele falou, ah, a gente bota umas meninas com os peitinhos de fora. Ah. Aí eu achei, ah, legal, legal, mas eu pensei, meu, além de ser de época demais e machismo imitativo, e eu pensei, meu, não pode fazer isso com as meninas, né? Porque isso aí é papel de figuração, expor as figurantes à exploração sexual delas, né? Isso não dá personagem, a dramaturgia não rola. Um monte de arma, onde é que arruma um monte de arma? Aí apologia, droga, Pablo Escobar, essas coisas, sabe? Aí eu tive umas ideias muito loucas de afundar as meninas na água e eles competirem qual que aguenta mais debaixo d'água, porque elas querem tipo um emprego ali, né? E os dois playboys apostando. Então, primeiro eu imaginava três meninas, né? Aí até que elas morrem afogadas. Aí eu imaginei a personagem de uma mulher chegando depois. E daí o corpo das meninas boiando. Aí eu acho que os peitinhos até rolaria no caso. É... Mas daí eu pensei assim, não, nada disso. Aí eu comecei a ter uma ideia, assim, o cerne da ideia, que eu sou o escritor do Homem de Água, né? Eu escrevi o Asas, que é um longa-metragem muito louco. Eu sou um realista mágico, né? Minhas histórias é nonsense, é realismo mágico. Parece um universo infantil, mas chega a ser um pouco triste, às vezes sarcástico, às vezes até maldoso. Então eu vou mostrar uma ilustração aqui por causa da polêmica da inteligência artificial, que fica fazendo ilustração de maneira automatizada. Eu vi uma que fizeram aqui, feita por inteligência artificial, criticando a própria inteligência artificial. Olha que interessante. Olha lá, é um Van Gogh tomando cerveja e quem tá pintando por ele é um robô. Ele tá dando risada, tá feliz da vida, olha que maravilha. A inteligência artificial faz por mim, né? É muito bom, né? O Van Gogh dando risada e o robô triste pintando. Muito bom, né?
Aí eu pensei, aí eu pensei assim, as mulheres são muito mais competentes, trabalham muito mais que os homens e ainda acabam criando os filhos homens para ser machista, no sentido assim, acabam mantendo isso. Por mais que as mulheres sejam muito mais competentes, eu vejo isso nitidamente aqui em casa. Minha mãe, minha avó era assim. E tirando o critério de dizer que é uma coisa maldosa, que o homem. Não, simplesmente os homens são muito arrogantes e são os patifes mesmo, né? Então o que a gente vê, a sociedade é um reflexo da patifaria masculina, roncando valentia, né? Acabei de ler um conto agora do Gabriel Garcia Marques, que é um homem vem na chuva. Então são duas mulheres que estão esperando, quer dizer, a protagonista que está narrando, ela fala que sempre com a chuva ela escutou passos de um homem, o barulho das botas no, nos tijolos, né, do calçamento, na soleira, e ela esperava que o homem chegava com a chuva, parava diante da porta e ia bater, mas não batia. Até que ela parou de ouvir o som desse homem chegando, acostumou com outros sons da chuva, e daí ela e uma outra mulher, né, e chovendo forte, e de repente ela escuta de novo, só que dessa vez dá duas batidas na porta. A outra levanta, abre, recebe esse homem, e ela olha e fala, então ele decidiu entrar. Aí tiram de dentro do armário uma bebida alcoólica lá, uma menta, uma bebida verde. Ele toma, atira a rolha da garrafa com o dente, no copo, toma e seca a garrafa. E daí, se não me engano, não sei, eu preciso reouvir, né, o que eu gravei o áudio. Isso aí é Gabriel Garcia Marques. E daí ele pergunta se tem mais alguma coisa. Aí a outra fala, né? Uma está sentada numa cadeira mais ao lado. Ele olhou a narradora, né? Não tinha olhado porque a outra que atendeu a porta olhou com um olhar meio de lascívia assim para ela. Ela está sentada numa cadeira de balanço. Aí eu sei que ele pergunta se tem mais alguma coisa, ela fala, não, eu comi uma última lata de feijão ontem, que estava no armário, uma coisa assim. E daí uma comenta com a outra isso, né? Que não tem mais nada para oferecer, né? E daí vira, o homem desaparece e a mesa desaparece também. E daí elas ficam preocupadas, será que ele ouviu o que a gente falou? Então é um mistério de realismo mágico, uma cena que mostra que essas mulheres estão esperando. Tem um trecho que fala assim que o tempo está passando, esse homem não chega nunca e elas estão ficando velhas. Então essa figura, e ela lembra, por exemplo, do pai dela que contava histórias da guerra, isso, e do menino, não sei se era irmão, que ficava tentando catequizar o papagaio, falando de Deus para o papagaio. Então me parece que elas estão esperando um marido, né? Que não vem nunca e de repente aquela figura que veio com a chuva era um fantasma que desapareceu, bebeu, foi embora, quer dizer, é nostálgico, é triste, Mas o que acontece? Essa figura masculina do herói que foi para a guerra, que fica contando, e essa figura feminina que trabalha por trás dos homens e que aguenta esse machismo e ao mesmo tempo não aguenta, né? Na realidade, é claro a competência das mulheres e a nossa fragilidade minha, de homem. E eu, como escritor, eu acabo pegando o realismo mágico. Então eu inventei uma sociedade, assim como eu inventei o Asas, que a sociedade todo mundo tinha asa nas costas, mas não podia voar. E daí eu fiz o nascimento da criança que quer voar, eles amarram a asinha, não voa. Aí na escola, aí eu criei uma situação, né? Uma história de investigação criminal numa cidade que todo mundo tem asa nas costas e é proibido voar. E o assassino lá tem um serial killer rodando na cidade que voa. E o investigador
Ele voa também, mas só que ninguém sabe que ele voa. Aí o que que acontece? Eu inventei agora uma sociedade onde, olha só, eu comecei a imaginar que eu tenho um conceito da história. Aí eu tenho que mostrar uma sociedade de homens e mulheres. Então eu imaginei que é um menino e uma menina. Menino e uma menina. O pai e a mãe. Então a menina. Deixa eu ver se eu escrevi mais ou menos a cena. Vou te ensinar o segredo que só os homens sabem. O menino fala para a menina. Lembra que a gente ontem tirou a roupa, o uniforme da escola e largou espalhado pelo quarto? Aí mostra a imagem em flashback do menino e a menina chegando, descendo da perua da escola e entrando na casa, indo para o quarto e trocando de roupa, pondo uma outra roupa, né? A gente só vê no chão, tirando meia, tênis, jogando no canto, aquela displicência total, né? E daí aparece ele saindo do quarto com outra roupa. A roupa de ficar em casa, por exemplo, era o uniforme escolar, tiraram. Então, aí ela sai do quarto dela, isso. Veste a bermuda e a menina no quarto com a outra roupa e a da escola jogada no chão. Isso. Imagem do menino e da menina chegando da escola. A perua para, eles entram na casa. O menino tira o tênis, joga a meia, tirando a calça e jogando no chão. Veste a bermuda. A menina no quarto dela, com outra roupa já, e a da escola jogada no chão. Aí ela sai do quarto dela e o menino sai do quarto dele. Certo? Aí mostra uma outra cena deles dormindo e o pai abre a porta, né? Eles acordam no dia seguinte. A mãe está doente, né? Então ela sempre deixava a roupinha do uniforme do lado, em cima da mesa da cômoda do menino e no quarto da menina. E ela ficou doente e não pôde fazer isso, né? Então o pai aparece na porta e fala: levanta, sua mãe não está bem. Veste o uniforme da escola e desçam para tomar café. A menina olha a cômoda e não vê o uniforme dobrado. Aí ela sai do quarto e o menino sai do quarto dele já vestido de uniforme. Eles se olham. Aí ela fala: meu uniforme sumiu. Aí o menino vem, entra no quarto dela, fala: vem, eu sei onde ele está. Aí eles entram no quarto da menina. Eu vou te ensinar um segredo que só os homens sabem. Você já abriu essa gaveta? Não, nunca. Abre e olhe dentro. A menina abre e vê o uniforme dela dobradinho dentro da gaveta. Meu uniforme. Aí ela pega o uniforme. Ele sempre aparece aí no dia seguinte. A gente joga ele em qualquer lugar da casa e eles aparecem aí dentro, no dia seguinte. Nossa, eu não sabia. Quando ele não estiver ali em cima da cômoda, você abre essa gaveta e ele vai estar aí dentro. Isso é um segredo que só os homens sabem. Então, o que acontece? A sociedade, o homem age como magia. Ele não trabalha, não faz nada. Então, eu fiz uma cena. Por exemplo, o pai, ele joga a roupa no chão. Aí a mãe vem catando. Só que eu não vou mostrar a mãe catando. Eu vou mostrar os homens fazendo só porcaria. Aí, eu quero escrever sobre a visão de uma criança mimada. O mistério das coisas. Abre uma gaveta e as roupas sempre estão dobradas lá dentro. Usa a roupa, joga no chão e elas no dia seguinte aparecem dentro da gaveta novamente dobrada. O pai é igual, ele toma banho, enxuga, joga a toalha no chão e larga. No dia seguinte a toalha está seca no cabide. Um mundo em que as mulheres trabalham e os homens acham que tudo é por magia. Começa pelo filho que acredita em mágica, depois o pai também. E de pano de fundo as mulheres trabalhando. Aí mostra a sociedade toda, mulheres fazendo as atividades todas e os homens dando ordens para o ar e a mágica acontecendo. Então, quando apaga a luz da casa, o filho e o pai ficam disputando magia para que a luz volte a acender. Em todas as casas, os homens ficam tentando resolver por magia o apagão da luz. A mãe olha para a filha e vai até o telefone, liga para a Força e Luz. Uma mulher lá na Força e Luz atende,
conversam, um caminhão de força e luz dirigido por mulheres vem, a mulher sobe no poste e a luz volta. O pai e o filho comemoram, e o pai diz: ganhei, falei para você que se eu levantasse a estátua do Buda, enquanto você apertasse o interruptor, a luz acendia? Falou mesmo, pai. Só que antes você tentou tudo na casa. É isso. É um mistério. Mas eu resolvi. Sim, pai. Quando apagar novamente a luz, eu aprendi que é a estátua do Buda que tem que ser levantada. Aí a luz volta. Né? Então, eu imaginei assim que a mãe chama a filha pequena e fala: eu vou contar um segredo para você, filha. Aí ela mostra como que a comida vai parar dentro da panela. Ela mostra toda a atividade da casa, por exemplo, ela mostra. Fala: mas mãe, a roupa não aparece na gaveta? Falou: não, filha, eu vou mostrar como é que é. Aí mostra, vem aqui. A mãe pega as roupas, fala: pega, pega também. Aí pegam, vão até o lixo de roupa suja, põe lá. Fala: a gente coloca aqui. Aí eu pego todas, levo até a máquina, coloca na máquina, arruma a máquina, lava na máquina, estende no varal, secou, recolhe, dobra e põe na gaveta. Falou: isso é um segredo que só as mulheres sabem, filha. Aí eu penso de levar uma sociedade onde os homens ficam encenando que está trabalhando, fingindo, e as mulheres fazendo, e eles não enxergam, eles não olham as mulheres, não olham. E daí, essa mãe, eu pensei, esses personagens, primeiro eu não sei qual é a história que eu vou contar, mas primeiro eu preciso encenar esse mundo, educação dos filhos, homem e a mulher, o pai e a mãe. Aí, eu imagino que lá para frente algum homem faz essas coisas escondido e tem vergonha que os outros homens vejam, porque vão duvidar da masculinidade dele, por exemplo. E as mulheres também não podem ver. Ele faz escondido. Ele, por exemplo, faz comida. Ele, entende? Quer dizer, é aí que eu quero ver as atividades de quem come com a mão dos outros e outro que na realidade trabalha, ganha dinheiro, compra as coisas, faz, e isso que a vida não é fácil. Então eu vou separar isso entre mulheres e homens. Eu vou fazer os homens todos idiotas e as mulheres todas conscientes. E daí tentar fazer um homem diferente. E ele esconde isso porque tem vergonha. Esconde das mulheres e esconde dos homens. Entende? Quer dizer, tá bem complicado o negócio, mas dá para ver que se desenhou algo que pode ser encenado e escrito, que só eu mesmo posso escrever, porque é uma história muito louca, né? O meu estilo é de realismo mágico, eu escrevo histórias assim, é roteiro de cinema. Então eu imaginei que a mãe vai na psicóloga e fala para a psicóloga, fala: eu acho que eles não acreditam em magia, eles estão fingindo, na verdade estão se aproveitando da gente. Aí a psicóloga fala: não, você falou para sua filha? Eu ensinei minha filha. Você tentou falar com seu filho? Ele não me escuta, o pai age assim, ele quer ser como o pai, não adianta, não. Ele acredita em mágica, tudo é mágica para ele, não tem jeito, ele pediu uma caixa de mágico, o negócio toda, né? Aí ela falou: então, essa é a verdade, nós temos que aceitar isso, nós fazemos por eles, e eles acreditam nessa. E falou: mas eu não aceito isso. Falou: olha, eu vou prescrever a medicação para você, vou aumentar a dose da medicação. Entendeu? Ela toma remédio psiquiátrico para poder aceitar isso. E aí eu não sei como é que eu vou continuar as histórias, vai ser uma mistura de uma coisa cômica ao mesmo tempo, trágico-cômico, até com sarcasmo. Você vê cada cena tem um pontinho de giro, uma provocada. Então eu estou começando a esboçar essa história. Eu não sei que história. Eu poderia contar uma história de amor, que esse cara, né, achasse uma mulher, tentasse construir uma família diferente. Eu não sei, aí é que tá. O que eu vou fazer com essa história? Mas eu preciso encenar
cena a cena, primeiro apresentar o meu imaginário, esses personagens, caracterizá-los e tentar andar com essa família. Depois eu vou ver que essa criança, esse menino vai crescer, vai ficar um adulto. Então, eu não sei, esse não é o meu protagonista, aí é que tá. Esse menino não é. Esse menino é exatamente para mostrar como qualquer homem é. Então eu vou ter que fazer paralelo a ele, um amigo de escola, alguma coisa, um melhor amigo, esse outro cara que, que sabe que magia não existe, que as coisas na realidade são suadas, mas tem que ser uma boa pessoa, porque perceba, se a pessoa não consegue, você tem que ajudar. E aí é que está a sacada. Como que eu vou escrever essa história? Eu me perdi. O que interessa é o que eu contei no começo, a ideia e essas primeiras cenas. Quero escrever essas primeiras cenas em formato de roteiro de cinema. Já comecei, que eu li alguma coisa aqui, escrevi no Word. Ainda o meu Celtics não está disponível para eu escrever. E um nome que eu pus assim, eu peguei, isso é um segredo que só os homens sabem. Por enquanto ficou esse nome. É um nome para me nortear, não é o nome da história. Isso é um segredo que só os homens sabem. Então o menino ensina para a menina que as coisas aparecem na gaveta, assim, que nem uma cornucópia. Você joga em qualquer lugar. Então pensei numa cena que o marido, o carro quebra. Ele simplesmente liga para a mulher e fala, quebrou o carro, estou voltando de ônibus. Ele larga o carro no trânsito, onde está, e a mulher fala, onde está? Eu estou no semáforo da rua tal que tal. Tá bom. A mulher pega a chave do carro sobressalente, pega um ônibus e vai até lá, desce, pega o carro, leva no mecânico. Depois, aí no dia seguinte, o marido acorda, levanta e o carro está na garagem. Quer dizer, é normal. Eu larguei lá e o carro aparece na garagem. Tudo é mágica. Ele pode discutir com a mulher, falando, não. Ela pode até falar, fui eu que fui buscar. Não, não foi buscar. Não, não. Por que você iria precisar buscar? Você não precisa. A gente larga, eles sempre aparecem. A garagem é o lugar do carro. Você pode parar em qualquer lugar. Eu paro lá, o carro aparece no estacionamento. Eu largo o carro lá, ele aparece. Eu estou em casa, ele vai aparecer na garagem de casa. Então, eu quero levar cenas e discussões e fazer essa mãe. Eu ainda não sei como é que eu vou, quem é o personagem, se vai ter transformação no personagem. Mas perceba que é uma história que só eu mesmo posso escrever, porque é muito louca, muito louca. É a minha digital de realismo mágico, né? Eu ainda acho que é mais ousado do que os Gabriel Garcia Marques, porque é um pastelão também, né? Mas eu quero escrever assim que a pessoa esteja lendo o roteiro de cinema para futuramente ser filmado histórias com essa pegada minha de realismo mágico e ao mesmo tempo urbana, contemporânea, refletindo sobre esse machismo de realismo mágico. É um absurdo, né? Então eu reconheço as minhas incapacidades e me envergonho, fico o tempo todo com a cima baixa pedindo desculpa. E ao mesmo tempo a minha voz como escritor, ela vem muito nítido de pontuar essas questões. Sabe, dividir o homem aqui, a mulher lá, como é. E é inspirado na própria família da gente, né? Na minha, ver assim a figura do meu pai. Meu pai não é assim, mas é assim. E minha mãe acaba sendo submissa e mantendo. E os filhos ficam parecidos com o pai. Aí não conseguem voar, né? Porque não conseguem ter autonomia, porque não conseguem se virar. É uma coisa, um isolamento social, né? Me parece que esses pais fazem isso com os filhos. E, na verdade, se os filhos não fizerem isso com
com outras mulheres que não seja a mãe. Eles ficam em casa como se fossem inúteis. Daria para ter uma família onde tem um filho que não casou nem nada e a mãe. Tenho até medo, né? Ai, que coisa. As histórias refletem a nós mesmos, me refletem. Que vergonha, né? Tudo isso é uma vergonha. Não ter a capacidade. Então, mas aí que tá. Não ter e ter a voz de representar isso numa obra autoral, artística e encenar isso, né? Um admirável mundo novo aí. Que não, né? Que é um absurdo, né? Um absurdo. Bom, é isso. Eu acho que eu falei muito.